Jesus Cristo esteja reinando na igreja. Trago um abraço da Igreja Presbiteriana de Éden, Reverendo Antônio, pastor titular, sou pastor auxiliar lá. Um abraço de todo o conselho para o conselho desta igreja e que a graça do Senhor esteja sempre reinando na vida da igreja. Que a igreja não somente cresça em números, mas cresça também na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço a acolhida sempre bem receptiva, desde que eu vim para este presbitério, a Igreja de Santa Elias. Aliás, todas as igrejas do nosso presbitério, elas recebem bem as pessoas, principalmente os pastores. E estou aqui bem à vontade. É um desafio trazer a palavra do Senhor e com o temor e tremor que a trago. Palavra vinda do Senhor. Os teólogos falam que basta somente a leitura da palavra do Senhor. Deus fala através da sua palavra. E quero ser um canal para trazer a palavra do Senhor aos vossos corações. E convido a igreja que abra lá no livro de Judas. É um livro pequeno, antes de Apocalipse. Judas, uma das menores epístolas da palavra do Senhor, tem somente 25 versículos. Mas é uma epístola que fala diretamente à igreja e principalmente a cada um de nós. Epístola de Judas, capítulo não tem capítulo, são 25 versos, nós iremos ler todos os versos. Eu vou ler os ímpares e irmãos lerão os pares. Diz assim a palavra do Senhor: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicadas. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores,
Estes, porém, quando a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Esses homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Os quais vos diziam: no último tempo, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Os versos 24 e 25, vamos ler todos juntos? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém, amém. Glórias a Deus. A epístola de Judas, meus irmãos, ela foi escrita para prevenir os cristãos, de uma forma geral, contra os falsos mestres que estavam espalhando ideias erradas na igreja. Se você for pegar a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, é praticamente idêntica a esta epístola. Judas, ele procura animar seus leitores a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Isso está registrado no verso 3 que acabamos de ler. E o autor lhe recomenda que os leitores continuem firmes na fé e não se deixem levar por esses enganadores,
os quais receberão os castigos que merecem. E parece aqui que Judas ele traça um pouco da história de Israel, daquelas pessoas que infiltraram na nação israelita e trouxeram a perversidade para o meio da nação, fazendo que o povo se desviasse. E para combater, meus irmãos, as falsas doutrinas, as falsas heresias, é necessário ter o pleno conhecimento da palavra de Deus. Porque se tivermos um conhecimento superficial da palavra de Deus, nós não iremos ter condições de identificar os hereges e muito menos os seus ensinamentos. E eles entram no meio da igreja sorrateiramente, com o intuito de perverter a doutrina do Senhor. Quantas igrejas têm se dividido por esses falsos mestres? E isso desde que a igreja é igreja. Interessante a divisão desse texto, desse livro de Judas. O verso 1, Judas vai se identificar. Quem é Judas aqui? Irmão de Tiago. Para quem ele está escrevendo essas epístolas? Está escrevendo para os chamados, para os amados em Deus e guardados em Jesus Cristo. Como que o apóstolo, como que Deus vê a igreja? Deus, ele escolhe pessoas para a salvação. Deus, ele ama as pessoas e Deus guarda essas pessoas. Por isso eu tenho a plena convicção que somos guardados de Deus, mesmo que passemos por tribulações. E se você for traçar na história da igreja, ou até mesmo no Antigo Testamento, a igreja e o povo de Deus sempre foram perseguidos. As pessoas falam que no Brasil não existe perseguição, mas existe perseguição. Existe perseguição. E as pessoas que perseguem a igreja estão fora da igreja e também dentro da igreja. O texto é muito claro. Os perseguidores da igreja estão fora da igreja e dentro da igreja. Rol de membro não é o livro da vida, onde aqueles que serão salvos forem inscritos, e somente Deus pode escrever. E temos que ter a plena convicção disso. E o Evangelho apresenta uma parábola do joio e do trigo. Os apóstolos identificaram o joio junto com o trigo. E os apóstolos falam, vão tirar o joio. E o Senhor falou, se for tirar o joio, o trigo vai vir junto. E no devido tempo, Deus irá separar o joio do trigo. Então, irmãos, a igreja tem que conviver com pessoas que negam a fé, com pessoas que são desobedientes às autoridades, que não reconhecem os pastores, presbíteros, diáconos, executiva dos departamentos, como a sua autoridade religiosa. Quantas pessoas saem e entram em igrejas, desobedecendo a Deus em primeiro lugar, desobedecendo às autoridades. Davi poderia muito bem ter tirado a vida do rei, mas ele falou, ai de mim, se eu tocar no ungido do Senhor. Mas eu não concordo com o que ele fala, eu não concordo com o que ele pregue. Deus cobrará
as contas diretamente. Eu estava falando para o presidente da junta diaconal, com alguns presbíteros que lá estavam, a quem muito dado, a muito será cobrado. Nós que somos líderes da igreja, escolhidos por Deus para pregar a palavra do Senhor, temos o dever de ensinar a palavra do Senhor. Mas o povo tem que vir para aprender a palavra. E o povo tem que estudar a palavra não somente na igreja, em casa também. No livro de Deuteronômio, qual é a orientação da palavra do Senhor para os pais? Para ensinar os seus filhos em todo e em qualquer lugar, ao ir, ao vir, ao deitar, ao levantar, na mesa, em qualquer lugar, é tempo de ensinar os filhos. A igreja tem um papel fundamental no ensino, mas os pais, em primeiro lugar, é dever dos pais ensinar a palavra do Senhor a seus filhos. Ensinar o que é certo e o que é errado. É dever. Deus deu a bênção de termos filhos, mas os filhos são do Senhor e devemos ter cuidado. Qual foi a orientação de Cristo para Pedro? Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas não são do pastor, do conselho, da junta diaconal. As ovelhas são do Senhor. Temos o dever de ensinar a palavra do Senhor. E aqui Judas está alertando a igreja. Quero, pois, lembrar-vos, verso 5. Antes, verso 3. Amados, quando eu empregava com toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-os a batalhar-vos diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. E aí no verso 4 ele vai dizer, por que nós devemos batalhar pela fé? Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam, vejam meus irmãos, a dimensão desse final desse verso 4, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que ter muita coragem. E aqui está falando de pessoas que são batizadas e que tomam ceias. Transformaram a graça de Cristo, que Deus nos deu por amor. Jesus veio em forma de homem, não pecou, morreu pelos nossos pecados, e isso é graça de Deus, nos salvou, nos amou, sofreu toda e qualquer dor, desde o beijo do amigo até os açoites dos soldados romanos. E lá na cruz ele falou, está consumado, está feito, cumpri a exigência. Mas não ficou só na cruz, Cristo ressuscitou para nos dar-nos vida. E as pessoas ímpias entram na igreja e transformam esta graça que foi dada por amor a cada um de nós, transforma essa coisa em coisas libertinas, coisas do mundo, coisas que Deus detesta. E aí, a partir do verso 5, Judas vai falar da punição dessas pessoas e faz uma comparação com o povo de Israel, aquelas pessoas que foram punidas exemplarmente
E fala assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor está tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Para ser salvo é necessário crer em Jesus Cristo. E aquelas pessoas que não creram em Deus, elas são punidas. Elas podem passar a vida toda na igreja, trabalhar pela igreja, mas não crer em Jesus Cristo, porque ela quer se aproveitar disso. Conheci a história de um homem que ele casou com uma mulher crente, depois ele se tornou crente, que ele tinha medo de ser traído por uma mulher lá fora. Então, ele sabe que vou casar com a crente, que ela não vai me trair. Mas ele pode também casar com uma mulher ímpia dentro da igreja e trair ele de qualquer maneira. Mas, graças a Deus, ele casou com a santa mulher. E conheço várias histórias de pessoas que vêm para a igreja. Teve uma vez, eu era da igreja de Vilar dos Teles, antes da divisão do presbitério, muitos anos atrás. Apareceu um cara lá, falante, arrumadinho. Você olha para o cara assim, o cara é um crente, né? Falava bem. Aí tinha uma menina lá que tinha dificuldade para arrumar namorado, aí namoraram, noivaram, foram correr os papéis. Quando correu os papéis, estava lá, o cara já era casado. A menina entrou numa depressão. Pior se tivesse casado. Então tem que ter muito cuidado. As pessoas que vêm para a igreja, tem cara de crente, jeito de crente, fala como crente, mas não é crente. São pessoas ímpias que podem levar o caos à igreja. Quantas igrejas têm se dividido, irmãos, por falsas doutrinas? E aí Judas vai traçar, irmãos, e vai convidar o povo a batalhar pela fé em Jesus Cristo, porque a vida nossa é uma batalha. E nós somente na igreja, é de domingo a domingo, nossa vida é uma batalha. Temos que estar ligados com Deus a todo instante, não podemos vacilar. Temos que ter o pleno conhecimento da palavra, temos que ter uma vida de oração. E eu escutei ontem um pastor falando o seguinte: o diabo, ele sabe que está derrotado, ele sabe que no final dos tempos ele está derrotado, mas ele não desiste de tentar minar o povo de Deus. Enquanto a igreja sabe que um dia estará com o Senhor, tem muitas pessoas que têm desistido. São colocadas em cargos de liderança na igreja, mas qualquer dificuldadezinha tem deixado para trás aquilo que Deus colocou na sua vida para ser bênção na vida dela e na vida dos outros. Quantas pessoas têm desistido de trabalhar na obra de Deus por qualquer dificuldade na vida? E aí, a partir do verso 17 até o verso 25, Judas pelo menos vai dizer 4 verdades, meus irmãos, para que nós possamos continuar firmes e batalhar por essa fé. Por essa fé. A primeira coisa é: relembre a palavra de Deus. Palavra de Deus. O pastor pode pregar, falar, ensinar.
Você pode aprender a palavra do Senhor através dos professores da escola dominical, nos cultos. Você pode aprender a palavra através dos cânticos, através do canto coral. Você pode aprender a palavra diversas vezes, mas sempre nós devemos voltar à leitura da palavra. E aqui Judas vai dizer: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Relembre de quem deu a palavra. Cristo ensinou a palavra para os apóstolos, que transmitiu à igreja. E tudo está registrado no Novo Testamento. A palavra do Senhor é a nossa regra, a única regra de fé e de prática. Devemos voltar à leitura da palavra do Senhor a todo instante. Será isso que o pastor Gelson está falando? Está na palavra? Ou está falando do que ele acha? E quando nós abrirmos a palavra de Deus, devemos sempre orar: Senhor, mostra a tua vontade através desta leitura. Porque a Bíblia, ela fala por si só. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus, ela é sempre atual. E as pessoas estão tornando a palavra de Deus como coisas antigas. Foi escrita pelos apóstolos há mais de 2000 anos. Como se não servisse para nós hoje. Relembrem quem deu a palavra. Verso 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, homens escolhidos por Deus. Para pregar a palavra. Outra coisa, meus irmãos, relembre o que eles disseram. Verso 18. Os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Que últimos tempos é esse? É 2023 até 2030? Teologicamente, irmãos, compreendemos que os últimos tempos citado aqui está entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Se Cristo voltar daqui a 10.000 anos, será o último tempo para Deus. Que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. E nós não sabemos quando Cristo irá voltar. Por isso que nós devemos estar sempre prontos para ter o encontro com Cristo. E ele fala: no último tempo, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, haverá escarnecedores. Pessoas que conhecem a palavra, mas escarnecem dela. Que vivem na carne. O Deus deles é o pecado. Vivem para pecar. Não consegue dar um passo adiante. Sabe que estão errados, mas continuam no seu erro. E para eles haverá a justa condenação. Um outro ensinamento, irmãos. Relembre por que eles disseram isso. Está no verso 19. São estes os que promovem o quê? Divisões sensuais. Estão na carne, sensuais. Que não têm o Espírito. Está escrito com E maiúsculo na minha Bíblia. Na sua está? Está falando do Espírito Santo. A palavra de Deus
não vem escrito a Trindade, mas podemos ver a ação da Trindade aqui. Já falou de Deus, já falou de Jesus Cristo, está falando do Espírito. Essas pessoas promovem divisões. Divisões. E começa num burburinho aqui, um burburinho acolá, fala mal daquela pessoa, fala mal de outro. E daqui a pouco as pessoas estão indo. Por quê? Porque não tem conhecimento da palavra. Se nós não tivermos o pleno conhecimento da palavra, irmãos, iremos ser levados por quaisquer ventos de doutrina. E devemos estar sempre atentos a isso. A palavra do Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, como eu posso estar preparado para essa guerra? Porque o soldado, quando ele vai se preparar para a guerra, ou quando vai para um quartel, ele tem que ter o preparo. Ele tem que manejar a arma. Eu servi no Colégio Militar em 1983, na Tijuca. De vez em quando, o comandante do quartel dava umas rondas lá no quartel. Tinha gente que falava, esse cara não tem nada para fazer, não? Tem uma vez que ele foi fazer uma ronda e foi correr a guarda todinho. Em certa altura da guarda, encontrou um soldado dormindo com a arma do lado de fora. Ele foi, pegou a arma e levou. E deixou o cara dormindo lá. E falou com o sargento do dia lá. Fulano de tal está dormindo. O cara ficou preso um mês. Se nós dormirmos no nosso ponto de serviço, as nossas armas serão tiradas. E nós iremos ficar à mercê do inimigo e vamos sermos serrifados. Então, soldados têm que estar alerta a todo instante, porque pode vir de qualquer lugar o inimigo. Então, o soldado ele se prepara para a guerra e nós, meus irmãos, estamos preparando para a guerra. E como é que nós vamos nos preparar para a guerra, edificar a nossa vida cristã? E como eu edifico a minha vida cristã? Versos 20 e 21. Qual é o fundamento da vida cristã? Em primeiro lugar, verso 20, primeira parte. Vós, porém, amados, edificando na vossa fé santíssima. Como é que se constrói um edifício? Do telhado para baixo? Não. Joga de qualquer maneira o concreto? A empresa de engenharia, antes de fazer qualquer construção, faz a sondagem do terreno. De acordo com a sondagem, o engenheiro pode chegar à conclusão de quantos andares pode ter o prédio. Ou condenar o terreno. Esse terreno não serve. Não serve. A nossa vida cristã, meus irmãos, ela é edificada dia após dia. Não é edificada de qualquer maneira. Não é pegando o texto, abrindo o texto e meter o dedo, o que Deus está falando aqui? E vai só na sorte. Está lendo a Bíblia, na sorte. Ele pode correr naquela passagem de Judas, né? O Iscariote. O que tem de fazer, faz-o depressa. Se o cara tiver desejo de se matar, ele vai se matar. Está usando a palavra como qualquer coisa? De qualquer maneira? Edificando a vida cristã. Vós, porém, amados, edificando a vossa fé santíssima. E como? Final do verso 20, orando no Espírito Santo. Ou seja, não é orar de qualquer maneira. Aqui não está falando de língua estranha, não, tá, irmão?
texto original não está falando de línguas estranhas, não. Orar no Espírito Santo é ter respeito a Deus. Você está conversando alguém que te criou, alguém que te salvou, alguém que ama você, alguém que se preocupa com você, alguém que te ama, alguém que é misericordioso. Verso 2 diz que a vossa misericórdia, a vossa paz e o vosso amor sejam multiplicadas. Orar no Espírito não é orar de qualquer maneira. Não é jogar qualquer cimento. O pedreiro estava lá em casa e falou, qual tipo de cimento que eu devo comprar? Tem vários tipos de cimento. Qual tipo de material eu devo usar na obra? E Judas faz essa comparação de edificar a vida cristã com esses fundamentos. E o primeiro fundamento é orar no Espírito. Quanto tempo nós passamos orando, irmãos? Oração de almoço? Mais preocupado com a barriga do que com Deus que deu aquela comida? Tem uma vez que eu fui na casa do irmão presbítero, a gente foi lá, ele morava em Araruama, fomos visitá-lo lá, um grupo de irmãos. Ele ficou tão feliz, mandaram ele orar, ele ficou orando 15 minutos, a gente morrendo de fome. Mas aguentamos. Mas ele estava tão feliz que a gente deu desconto. Quantas pessoas vêm na reunião de oração? Quantas pessoas têm se esforçado em orar? Ah, eu não posso, que eu estou fazendo faculdade. Ora na faculdade, no intervalo. No trabalho, na hora do almoço, né? Durante o trabalho, na hora do almoço, você pode orar na sua hora de almoço. Você almoça, ora lá. Na condição, você pode vir orando. Você pode vir na igreja orar. Aqui tem as terças e as quartas. Segunda e quarta, dois dias. Segunda noite, quarta de manhã. Não tem como falar que não pode, tinha que ter da madrugada também. Às vezes eu acordo 3, 4 horas da manhã, perco o sono, eu vou orar e ler a Bíblia. Oração, meus irmãos, no Espírito. Tem gente que não sabe nem o que vai orar. Vou orar por quê? Para quem? Qual a finalidade da oração? Aí o prédio fica um casebre, né? Aí vem qualquer vento de doutrina, derruba. Vem uma chuva, derruba. Foi construído em morro, cai. Foi construída toda torta, vai cair. Foi feito de qualquer maneira. Você contrata qualquer pedreiro para sua casa? Só traz aborrecimento, não é não? É difícil acertar um. A pessoa fala, Gelson, me indica o pedreiro. Eu falei, não tem não. Depois o cara faz besteira, que aí o cara vai vir em cima de mim. Ó, minha casa caiu por sua causa. É complicado, irmão. Qual é o poder para edificar uma vida cristã? Orar em espírito, e no verso 21 diz, guardai-vos no amor de Deus. Um bem precioso você deixa à mercê para ser roubado? Não. Você guarda. Nós somos pedras preciosas aos olhos do Senhor. Como é que nós estamos levando a nossa vida cristã? De qualquer maneira? Quando tiver no sufoco, lembra da igreja? Liga para o pastor, pastor, estou desesperado. Como é que tem sido a sua vida cristã? Guardai-vos no amor de Deus. Tem uma abelha passando aqui. Guardai-vos no amor
de Deus. Eu dei uns 3 rasantes. Lá em Éden também tem uma colmeia lá. Guardai-vos no amor de Deus, esperando o quê? A misericórdia de nosso Deus Jesus Cristo para o quê? Para a vida eterna, irmãos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, o que seríamos de nós? Você vai lá para Efésios 2. Mortos nos vossos delitos e pecados. Aquele que não tem Cristo no seu coração é um morto. E o morto não reage. O morto não ouve. O morto é frio. O morto não se relaciona. O morto apodrece. Por isso que nós enterramos. Um morto é um morto. E a palavra de Deus, ela olha para aquela pessoa que não tem Cristo no seu coração, e essa pessoa é considerada como morta nos seus delitos e pecados. Quem somos nós se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida, irmãos? Nada. Nada, não, lixo. Voltaremos ao pó, como diz lá o texto. Não somos nada, mas graças a Deus, que Deus nos amou e a sua misericórdia abundante em nossas vidas. E a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, não somente a gente, crente, os ímpios também. Senão teríamos um monte de gente morta por aí, não são crentes. Por isso que Jesus veio para todos. Até o ímpio, quando acorda, a misericórdia de Deus foi aplacada naquela vida, mesmo ele não sendo um salvo. A misericórdia de Deus foi para a vida daquela pessoa. A nossa mente não tem como dimensionar esse amor de Deus. Nós temos que agradecer sempre por este amor na nossa vida. Terceiro lugar, comprometa-se com a evangelização. Versos 22, compadeça-se dos que estão em dúvidas. E a evangelização que ele está falando aqui é de dentro e fora da igreja. Principalmente aos de dentro. Olha o que diz. Verso 22, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Compadecer é o quê? Ter amor por aquela pessoa que está na dúvida. Aquela pessoa está indo para o inferno e não fazemos nada. Não fazemos nada, ficamos quietos. Compadecer daquela pessoa que estão em dúvida. Salve os que estão no fogo. E fogo aqui são as heresias. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Agora tem que ter cuidado com mexe com fogo. O bombeiro sabe. O bombeiro vai para um incêndio sem os seus equipamentos? Eu acho que não. Ele vai todo protegido. Máscara, luvas. Você entra sabendo que tem uma pessoa dentro de um edifício que está pegando fogo, você entra assim, sem nenhum equipamento para salvar? Mesmo que você tenha equipamento, você tem que saber entrar. Você não entra de qualquer maneira para salvar. Você tem que ir equipado. E nós devemos ter cuidado para não se queimar ou tentar salvar os outros. Não tendo nenhum conhecimento da palavra, vai tentar salvar aquela pessoa, acaba se queimando também. Ao invés de um se perder, são dois. Então, devemos salvar as pessoas que estão no fogo da heresia,
Mas nós devemos ter o cuidado para não se queimar com esse fogo. Que tem devastado a igreja. E no verso 23, no finalzinho, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne, ou seja, amar o pecador. Você pode detestar o pecado dele, Deus detesta o pecado, mas Ele ama o pecador. Se até a pessoa fala, como é que a pessoa não vem para a igreja, não aceita? Nós temos que ir lá pregar. Temos que evangelizar. Você evangeliza sem dizer uma palavra, com as suas atitudes. E mesmo falando, você evangeliza. Você não precisa parar o teu trabalho para sair evangelizando no teu trabalho. O seu modo de agir no teu trabalho diz que se você é um salvo ou não. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, um dos livros do Evangelho diz assim: o modo do teu falar te identifica com ele. O crente tem uma forma de falar, irmãos. Ah, mas eu sou assim. Não, tem que mudar. É uma luta. Pedro, ele precisou de muito ensinamento, porque Pedro era sanguíneo, mas ele mudou. É preciso termos palavras de salvação, palavras de esperança. Quantas pessoas, irmãos, estão precisando de uma palavra de salvação, uma palavra de cura? E nós devemos amar, não amar o pecador e detestar o pecado daquela pessoa. Só que a pessoa detesta o pecado e vem a reboque o pecador. Passa de longe, como aquela parábola do bom samaritano. Quem deveria ajudar, quem deveria ser compassivo, não foi. O outro estrangeiro foi. A igreja, meus irmãos, obra que foi dada aos santos, no versículo 3, amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes, evangelizando diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Anjos queriam fazer esta obra, mas Deus não. Deus deu à igreja, Deus deu a mim e a você, pregar a palavra do Senhor. Foi dada a nós. Vejam qual a nossa responsabilidade com esta palavra, irmãos. Com esta palavra. E para finalizar esta mensagem, quarto lugar, comprometa-se com Jesus Cristo. Eu vejo gente se comprometendo com o SAF, nada contra o MP, nada contra o CP, UPA, equipe de louvor, com conselho, com junta diaconal, mas está deixando de lado o Senhor da igreja, Jesus Cristo. Se eu não for na igreja, o pastor vai me dar uma bronca. Você pode até vir, mas teu desejo é ficar em casa, Deus vai te dar uma bronca. Nós devemos ter um comprometimento com Jesus Cristo. O verso 24 e 25 fala, primeira coisa, Deus é porque nós devemos nos comprometer com Jesus Cristo, porque Deus é poderoso para nos guardar de tropeços. Verso 24, primeira hora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços.
Deus continua sendo poderoso, irmãos. Deus continua sendo o Senhor da história, Senhor da igreja, dono da sua vida. Nós somos totalmente dependentes, 100% de Jesus Cristo. E nós devemos comprometer com Jesus, com Deus, 100%. Por quê? Porque Ele é poderoso para nos guardar de tropeços. Deus continua sendo poderoso. E Jesus falou para aquelas pessoas lá em Mateus: todo poder me foi dado no céu e na terra, por isso, ide e fazei discípulos em meu nome. Ele transferiu para a gente a evangelização. E nós devemos comprometer com Ele, integralmente, a nossa vida. Não estou pedindo para você pedir contas do teu emprego e ficar 24 horas na igreja. É aqui e aqui. Mente e coração ligados com o Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é poderoso para nos guardar dos nossos tropeços. E se nós não tivermos cuidados, iremos tropeçar a todo instante. Outra coisa, Deus é poderoso para nos levar para onde? Para a glória. As pessoas querem que Jesus leve ele para Paraty, Porto de Galinhas, Miami, Búzios, Angra, Petrópolis, uma pousada bonita, a natureza, uma praia. Tem gente que pede: Senhor, me dá um descanso aí. Não, irmãos, Deus nos quer levar para o melhor lugar, para a sua glória. Veja lá no finalzinho do verso 24. E para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória. Irmãos, o céu é o nosso lugar. E nós iremos um dia estar com Cristo. Por isso que nós devemos estar sempre de malas prontas. Quando Ele chamar: Senhor, eu estou aqui. Paulo falou: incomparavelmente é melhor estar com Cristo. Quando um servo do Senhor morre, as pessoas choram. Está certo, a gente tem que chorar mesmo. Mas devemos exultar de alegria, porque Ele está com Deus. E se um dia todos nós iremos morrer, ou quando o Senhor Jesus voltar, o que é certo é que nós estaremos com Ele. O que Ele falou para o ladrão da cruz? Estarás hoje comigo no paraíso. É certeza de vida eterna estar com o Senhor. Então nós devemos nos preocupar, sim, mas a nossa recompensa não é aqui. As coisas passam rápidas. A nossa recompensa é estarmos juntos. E Deus é poderoso para nos apresentar imaculados na sua glória. E por que nós devemos, em terceiro lugar, para nos comprometermos com Jesus Cristo, com Cristo? Porque Deus é digno de ser exaltado de eternidade a eternidade. Verso 25. Ao único Deus. Ao único Deus. Ao único Deus. Senhor, Criador dos céus e da terra. Nosso Salvador. Veja. Nosso Salvador. Mediante quem? Jesus Cristo. Senhor nosso. Glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora e para todo e por todos os séculos. Amém. São essas razões porque eu devo me comprometer com Deus, com Jesus Cristo. Porque Ele nos ama, Ele é misericordioso, Ele é a nossa paz, Ele nos guarda, Ele nos salva, Ele nos dá a vida eterna.
Louvado seja Deus, por isso que nós devemos nos comprometer e só iremos, irmãos, ganhar esta guerra, porque a nossa vida é uma batalha, como eu já disse. Estamos numa guerra, e essa guerra é travada não com a carne, travamos pela fé, que uma vez por todas nos foi entregue, que somos santos aos olhos de Deus. E os nossos inimigos estão dentro e fora da igreja. Por isso que devemos estar alerta, orando, lendo a palavra, estudando a palavra. E o diabo usa essas pessoas para nos destruir, para nos afligir, para nos dividir, ficarmos um contra o outro. Quantas pessoas saem da igreja por motivos de discussões? E nós, como soldados de Cristo, devemos estar sempre alertas contra os ataques dos inimigos, que não nos são estranhos. Não nos são estranhos, pois desconhecemos os seus intentos. Nós somos alertados pela palavra. E agora é hora de lutar incansavelmente, sem esmorecer, pois a vitória já foi garantida por Jesus Cristo. Nós já temos a vitória, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso é profundo, irmão. Somos mais que vencedor. O vencedor recebe aquela coroação ali, daqui a pouco vira história. Nós não. Nós receberemos a coroa da vida, imarcessível, indestrutível, que não murcha, que não apodrece, que não perde valor. E isso será dado pelo Senhor. Vinde, bendito de meu Pai, venha para o descanso eterno. Pois Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Irmãos, o inimigo está sempre à porta a nos derrubar. Fiquemos sempre prontos, em estado de alerta, e que possamos edificar a nossa vida tão distante, orando no Espírito, lendo a palavra do Senhor e salvando aqueles que estão em dúvida, e salvando aqueles que estão indo para o inferno. É nosso dever pregar a palavra. Não é somente de pastor, presbítero, irmão. É nosso dever pregar a palavra do Senhor. Que possamos pregar a palavra do Senhor a tão distante. Amém? Deus abençoe. Queremos agradecer ao mensageiro dessa noite, reverendo Joelson, que nos deixa essa palavra de alerta para a igreja. Queremos também agradecer aquelas pessoas que nos visitam nessa noite. Eu tenho duas pessoas aqui que nos visitam. Acho que é o senhor Wallston. Mas eu também estou percebendo isso. Eu acho que trocaram o seu nome. Eu conheço o senhor como Fausto. Perfeito? Então, o senhor hoje é prata, como se diz, hoje é prata da casa. Então, mas mesmo assim agradecemos a sua presença aí. Mais uma vez, isso é interessante. Agora, tem uma pessoa também que nos visita que está lá atrás do seu Silas, eu não sei o nome, é uma senhorinha também. Queremos dar as boas-vindas a ela. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Volte sempre, como o reverendo falou aqui agora.
Nós teremos um momento de oração de intercessão. Aqueles que quiserem vir aqui à frente para esse momento de oração de intercessão, mas também vou estar pedindo aos irmãos que estejam orando durante essa semana, né, pela vida do nosso presbítero João Caetano. Ele ontem passou mal, tem uma mensagem no conselho que a pressão dele foi 18/10. E a família dele, a neta e a filha, resolveram, então, pedir que ele fosse para Macaé, para elas poderem, né, tratar dele lá. Então, me parece que ele embarcou no ônibus das 14 horas de hoje e ele foi para Macaé. Então, queremos, assim, estar levantando também essa oração pelo nosso presbítero João Caetano. Aqueles que se sentirem à vontade de estarem conosco aqui na frente, para essa oração de intercessão, estaremos assim, fazendo essa oração de intercessão, o mensageiro estará assim, o fazendo, depois teremos a bênção apostólica, o tríplice amém e o nosso moto. Que nós possamos, né, com fé, estarmos aqui diante do Senhor, até para que Ele nos renove nossas forças a cada dia mais, de podermos estarmos alertas, né, alertas e na Igreja de Cristo. O senhor vai, oração de intercessória, bênção apostólica e o tríplice amém. Deu para entender? Deu? Tranquilo? Reverendo Joelson, o pastor amanhã ele vai sofrer uma intervenção cirúrgica também, da vesícula. A vesícula dele está lutando contra ele está querendo eliminar a situação. Então, ore também pelo reverendo. Sabia não. Tá bom. Então vamos orar, irmãos. Presbítero João, pastor da igreja, e as demais pessoas que estão necessitando, né, da cura, da intervenção de Deus, porque sabemos que Jesus é os médicos dos médicos. Oremos. Pai Santo, Pai Eterno, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Somos-te gratos, Senhor, porque estamos aqui somente pela Tua graça em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, nos tem dado. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da igreja de Santa Elias, Senhor, que tem aqui pregado o Teu Evangelho, da liderança, o conselho da igreja, junta diaconal, os departamentos que trabalham incansavelmente na Tua obra, Senhor. Te damos graça, Senhor, por todas as bênçãos derramadas nas nossas vidas. Agora eu quero interceder, Senhor, pela vida do presbítero João. Senhor, seja com Teu servo, ó Deus, que a Tua mão de cura esteja na vida do Teu servo ali, junto com seus familiares, e que a igreja possa dar todo, ó Deus, sustento espiritual para o Teu servo, orando, intercedendo. Abençoe, ó Deus, o Teu servo ali, juntamente com os seus familiares, Senhor. Quero também interceder por reverendo Luiz, que irá fazer uma operação amanhã, Senhor Deus, que as mãos dos médicos seja a Tua mão, Senhor, e que, ó Deus, ele possa ser operado e possa ser curado, Deus, porque sabemos que a cura provém de Ti. Ó Deus, abençoe os médicos que irão operá-lo, ó Deus. Abençoe o Teu servo, a Tua família, a igreja. E todos os irmãos que estão aqui à frente também, fazendo o seu pedido de intercessão. E o Senhor sabe, ó Deus, o que cada um está pedindo nesse instante. Que seja feita conforme a Tua vontade, a Tua vontade soberana em nossas vidas. E que possamos, ó Deus, Te agradecer no devido tempo, ó Deus, sobre a Tua mão de misericórdia na vida da igreja. Abençoe, ó Deus, a volta aos nossos lares,
que possamos encontrar na mais perfeita paz. Nos dê uma vida de sono, uma noite de sono, Senhor, e que possamos acordar revigorados, ó Deus, e estar sempre à disposição para fazer a Tua obra. Ser com a liderança desta igreja, cada presbítero, diácono, que eles possam cada vez mais conduzir o Teu povo juntamente com o pastor Luiz, ó Deus, e que um dia nós estaremos juntos, ó Deus, na Tua glória, sendo conduzidas por Ti. Nos dê uma semana abençoada. É a oração que te faço em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção e que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, Criador, Sustentador, as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja com a Tua igreja, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Desce sobre nós. E de paz, irmãos, Deus abençoe, uma boa noite, uma boa semana. Aguarde-nos chegar à porta.